Olá, alunos do sexto ano. Eu sou a professora Franciane e estou aqui para dar prosseguimento às orientações em relação às atividades que vocês estarão fazendo sobre este PET. E eu estou aqui para iniciar com vocês, então, a primeira semana deste PET volume 6. Vamos ver que tema está proposto para esta primeira semana? Bom, o tema da primeira semana é tempo atmosférico e clima. Bom, agora nós estamos mudando o assunto em relação aos PETs anteriores. Vocês terão na apostila um texto que fala sobre este assunto e traz definições sobre palavras, sobre termos, que é muito importante você conhecer para compreender o assunto. Você vai encontrar na apostila também uma tabela sobre este assunto, tempo atmosférico e o clima. Consulte a tabela. Naquela tabela vai estar organizado de uma forma que facilita a sua compreensão, certo? Vamos ver as atividades propostas. A atividade de número 1, ela traz uma tirinha do famoso personagem Chico Bento. Você vai ver uma tirinha curta de 3 quadrinhos apenas. Deve observar a linguagem verbal e a linguagem não verbal que está nessa tirinha, para que você possa responder as perguntas A e B. A pergunta A diz o seguinte: o que atrapalhou o passeio do Chico Bento? Você já passou por algo parecido? Descreva a situação. Descreva significa que você vai escrever contando se aconteceu algo com você que fosse parecido com o que está acontecendo na tirinha, ok? Vamos ver a pergunta B. Você já olhou para o céu antes de sair de casa para ver se precisaria de agasalho ou guarda-chuva? Em que situação isso aconteceu? Esta resposta ela é pessoal, ou seja, você vai escrever sobre um fato que aconteceu com você. A resposta não está no texto, certo? Atividade 2. Procure no dicionário ou pesquise na internet o significado da palavra meteorologista. Onde você já ouviu falar sobre esta profissão? Meteorologista é uma profissão, mas o que faz esse profissional? Então, é interessante você procurar num dicionário impresso de papel que você tem em casa ou na internet, se você tem um bom uso da internet também. E você vai explicar o significado, o que esse profissional faz, que tipo de trabalho ele realiza, certo? Vamos ver a atividade B. Observe as frases a seguir. Na atividade de número 3, você vai ver uma tabela onde do lado direito existem várias frases, mas do lado esquerdo existem várias frases e do lado direito está em branco. Você vai preencher o lado, a coluna que está em branco na atividade 3. Como você vai preencher? Usando a palavra tempo ou a palavra clima. Só isso. Você não vai escrever nada muito grande. Você lê a frase, hoje está muito frio. Isso tem a ver com tempo ou tem a ver com o significado de clima. Se você entender que tem a ver com o significado de tempo, você vai escrever do lado direito a palavra tempo. Apenas isso você vai fazer com todas as frases desta atividade 3, certo? Para você tirar dúvidas sobre o que é tempo e o que é clima, a diferença entre as duas, você deve voltar ao texto. Lá no início do texto da apostila existe essa explicação. Atividade de número 4. Responda. Qual a diferença entre clima e tempo atmosférico? Tem a ver com a atividade 3, não é? Mas como eu já disse para você, esta explicação está no texto desta primeira semana. B. Por que a previsão do tempo é importante para os povos e sociedades?
Você vai explicar com suas palavras porque nós sabermos a previsão do tempo é importante para nós, para as pessoas em geral. C. Cite os fatores geográficos que influenciam as características do clima de uma região. Dica: vai no texto que você encontra pistas para sua resposta. Letra D. Podemos afirmar que duas cidades situadas na mesma latitude apresentam com certeza o mesmo tipo de clima? Por quê? Será que duas cidades diferentes, elas estão na mesma latitude, mas se são duas cidades diferentes, estão em locais diferentes? Será que elas sempre vão ter o mesmo tipo de clima? Sim ou não? E o porquê? Então, na letra D, você vai apresentar duas respostas, porque existem duas perguntas. E letra E. O que acontece com a temperatura em locais de altas altitudes? Será que a temperatura aumenta? A temperatura esfria? As altas altitudes dão um efeito na temperatura desses locais? Qualquer dúvida, volte no texto quantas vezes for preciso. É importante você ler bastante, mas também acertar as suas respostas, certo? Finalizando aí a sua atividade 4, você confere que escreveu tudo corretamente e desejo que você tenha encerrado os estudos da primeira semana com êxito. Até uma próxima oportunidade.